Fala, personal! E aí, como vocês estão? Olha só, esse conteúdo é extremamente interessante, hein? Porque ano novo, vida nova, início do ano é a hora da virada. Por que eu estou te falando isso? Primeiro que estou super animada com esse começo do ano e espero que vocês também estejam, porque eu sempre recebo e sinto o começo do ano como realmente a hora da virada. Existem outros momentos, lógico, que dá pra gente dar aí uma viradinha, uma renovada na agenda, captar novos alunos, isso na nossa profissão acontece o tempo todo, mas o início do ano, com certeza, é muito forte para isso. Por quê? Porque muitas pessoas resolvem e prometem, não, este ano eu vou começar a treinar, este ano eu vou começar uma dieta, eu vou, enfim, eles colocam vários desejos aí nas suas listas e com certeza nós, personagens, fazemos parte de muitas listas. Vocês já pensaram nisso? Que você, com certeza, é desejo de muitas listas de ano novo? Pois é sim. Por isso que o ano novo, o começo do ano, o início do ano, você tem que estar super animado, super engajado, super disposto e super na pilha de realmente dar uma virada, não só no ano, mas na sua agenda. E como nós vamos fazer isso, né? Porque o ano novo, ele muda de um ano para o outro, o Réveillon tem todo ano, lógico, isso é para todo mundo, você querendo ou não vai acontecer. Mas como você, personal, pode fazer deste momento um grande momento para você profissionalmente, a hora da virada real para você. Então, eu vou trazer aqui para você algumas dicas, alguns conselhos que nesses 15 anos de carreira eu tenho colocado em prática e tem me ajudado muito a dar um up aí nesse início do ano, que muitas pessoas falam que é fraco. Eu não reconheço esse período como fraco. Como eu te disse, eu reconheço esse período como muito forte, porque tem muitas pessoas querendo começar, tem muitas pessoas querendo realmente mudar de vida, transformar o seu dia a dia, buscar mais saúde, buscar resultados estéticos, e tudo isso nos envolve. Então eu não vejo o início do ano como um período fraco e eu quero que você reconheça esse período como um período forte, e esse período é agora, é já, não é para deixar para depois do carnaval. Imagine então esse ano que o carnaval é no final de fevereiro, você vai deixar para depois do carnaval. Vai deixar para março. Você vai perder 3 meses do ano? Imagina, não faça isso. Comece agora a investir nessa virada de ano e a investir na captação de alunos e a organização da sua agenda imediatamente para dar essa virada agora logo no início do ano, ok? Não fique esperando o carnaval e demais, não. Faça já. Tá bom? Então olha só, vamos começar aí com essas dicas, com esses conselhos que eu venho colocando em prática e que tem dado muito certo. Primeira coisa, primeira de tudo, olha só, você precisa organizar a sua agenda. Precisa. E essa organização da agenda, se você não fez ainda, tudo bem. Mas aí eu já quero te ensinar agora, no começo desse ano, que você precisa organizar a sua agenda do começo do ano que vem, no final desse. Ou seja, em dezembro, se você quiser adiantar para novembro, então você pode começar a organizar a sua agenda. Lá em novembro, você já vai organizando dezembro, você já vai confirmando com seus alunos quem vai continuar no seu horário, quem vai renovar os planos que você tem aí vigente ou estão vencendo para janeiro. Quando esses alunos vão voltar a ocupar a sua agenda? Ele vai voltar a ocupar a sua agenda só em fevereiro?
Será que você está disposto a guardar o horário dele janeiro inteiro sem ele te pagar nada? Ou você vai fazer um combinado com ele que ele vai te pagar um valor de reserva do horário na agenda? Enfim, você percebe que são vários aspectos que permeiam essa organização da agenda e que isso pode ser adiantado. Você pode começar essa organização lá em novembro. Em novembro você já começa a pensar, você já começa a conversar com seus alunos, e isso, ó, presencialmente. Você não vê os seus alunos presencialmente? Então aproveita esse contato, aproveita esse tempo que vocês têm juntos. É lógico que vocês têm outros assuntos para falar, é lógico que você tem treinos, que você tem todos os exercícios para passar, mas você pode sim, com calma, sutilmente, já ir organizando a sua agenda lá em dezembro. Tá? Final de novembro, começo de dezembro e dezembro inteiro para falar com esses seus alunos quem vai ficar realmente na sua agenda. Então você vai voltar em janeiro, nós vamos continuar o nosso trabalho, nós vamos renovar o seu plano. Quais são seus planos para o ano que vem? Né? Não precisa ser de uma forma agressiva, não precisa ser de uma forma que você esteja cobrando o seu aluno, não, pode ser de uma forma sutil, de uma forma sempre respeitosa e de uma forma fluente, né? Você pode perguntar numa boa o que você está pensando para o ano que vem, como que você está planejando as suas férias, você vai viajar em janeiro, quando que nós voltamos, enfim. Você pode já ir com esse assunto durante dezembro, para em janeiro você já saber na sua agenda quais daqueles alunos que você tinha na sua agenda anteriormente, no ano anterior, por exemplo, hoje, 2020, quais dos meus alunos de 2019 passaram para 2020, né? Então isso eu já sabia em dezembro. Então eu já sabia em janeiro quais os meus horários que estariam ocupados e quais os meus horários que já estavam livres. Porque a pessoa vai mudar de estado, de país às vezes, porque a pessoa vai mudar de academia, porque a pessoa vai mudar de personal, enfim, né? Cada um tem os seus planos de vida, os seus desejos, e muita gente deixa realmente para fazer essas mudanças de um ano para o outro. Então, você, em relação à sua agenda, você pode se adiantar, mas se você não fez isso no final lá de 2019 e vai começar a fazer agora em 2020, tudo bem. Mas aí eu já quero que você aprenda agora no comecinho do ano, que no final desse ano você pode já fazer essa organização, tá? Já guarda essa dica, já fica com ela para você, para quando chegar em novembro de 2020, final de novembro e dezembro de 2020, você já comece a organizar o seu ano de 2021. Tá? Mas tudo bem, não aconteceu dessa maneira, então vamos começar agora com o que está acontecendo neste momento. Você está no começo de 2020, contate todos os seus alunos, os alunos que você tinha em 2019. Pergunta, olha, você está viajando, nós vamos voltar com as aulas quando? Quais são os seus planos? Nós vamos renovar o nosso trabalho. Deixa as coisas claras, deixa as coisas fluentes. E se for para o aluno falar para você, não vou continuar, que ele fale o quanto antes, não adie isso, né? Não fica, amanhã eu escrevo, amanhã eu vejo, esse horário eu não sei, se a pessoa volta, se não volta, não. Faça hoje, sempre de uma maneira sutil, sempre de maneira respeitosa, mas que o aluno entenda que você está esperando por ele, mas se ele disser, olha, não vou ficar, você vai abrir sua agenda para outros alunos, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber para dar essa grande virada é o que fazer com a sua agenda, né? Então, que alunos do ano passado passaram para este ano, quais serão os horários ocupados por esses alunos, quais são os seus horários disponíveis, contando o deslocamento, se você se desloca, contando aí todas as tarefas que você tem semanais, né? Porque a gente trabalha bastante, mas a gente também tem outras tarefinhas, né? Mercado, quem tem filho, buscar filho na escola, enfim,
Nós também temos aí as nossas tarefas da vida pessoal, então você também precisa organizar a sua própria agenda para estudar quais são os horários que você terá disponível para atender os seus alunos. Então, olha só, nós já temos aqui 2 fatores para você levar em consideração. Os alunos que passam do ano anterior para esse ano, então eles vão ocupar horários na sua agenda, eles já confirmaram isso, né? E você tem os seus horários de vida pessoal, né, que você disponibilizará para o seu trabalho. Então, esses 2 fatores constroem a sua agenda. A agenda é o primeiro passo para você dar essa grande virada e começar bem no seu ano, começar aí com o pé direito, tá? Então organiza a sua agenda, os horários do ano anterior para esse e os seus próprios horários. Quais serão os seus horários? Quais são os horários que você estará disponível para atender aos alunos, né? Sejam os que você já tinha, como os que você vai captar. Então, é importante que você considere os alunos do ano anterior na sua agenda. Cuidado com isso, né? Por que cuidado com isso? Porque tem gente que sai aí captando, tem personal que sai aí captando aluno, nem pergunta para o aluno do ano anterior se ele vai continuar e de repente o aluno volta de férias e manda: "Oi, Ana Carolina, e aí, vamos começar na segunda ou vamos começar amanhã?" E aí eu já tenho um outro aluno, um novo aluno no horário dele. Olha, falta de organização, né? E outra, você de repente se ocupou com um trabalho que você não precisava, né? Você se ocupou com a captação de um aluno para aquele horário que você não precisava, porque você já tinha o seu aluno. Ele não disse que ia parar. Só você que não deixou muito claras as coisas, né? E quem é o responsável por deixar claras essas coisas? Nós somos responsáveis por deixar tudo isso claro, tá? O que precisa deixar claro? Ele vai continuar com o horário, quando ele vai voltar para o horário dele, se você vai cobrar dele essa reserva de horário, isso cabe a você. Ok? Tem muitos personagens que cobram pelo tempo que o aluno fica viajando, cobram uma taxa de reserva de horário. Fica aí uma dica, você pode criar isso no seu próprio negócio, porque você é a sua empresa, então você pode ter isso na sua empresa, ou você pode simplesmente esperar os seus alunos retornarem das férias e voltarem a fazer aula no horário deles, sem cobrança de taxa de reserva. Mas fica a seu critério. Só que não fique trabalhando horários que você nem sabe se seus alunos vão voltar, porque você não se adiantou, porque você não deixou isso organizado e a responsabilidade disso é sua. Pense sempre que o aluno é o cliente, você é o prestador de serviço. O quão mais você se organizar, o quão mais você se adiantar, o quão mais a sua empresa for realmente eficaz, não só na entrega do serviço, mas na entrega de toda essa organização, né? Organização de combinados, organização de férias, organização de pagamento, tudo. O quão mais organizado ou organizada você, personal trainer, como empresa for, mais excelente você será. Pense nisso, porque as nossas aulas elas têm que realmente ser excelentes, têm que ser realmente aulas show, aulas que entregam experiências e resultados, mas a gente não pode se limitar simplesmente à entrega do serviço da aula. A gente tem que expandir toda a nossa excelência na organização da nossa empresa como personal trainer. Ok? E aí, essa organização aqui, ó, faz parte da sua empresa. Faça isso por você mesmo e sinta todo o reflexo positivo disso sobre os seus alunos, na renovação da agenda de um ano para o outro. Aí vamos ao próximo aspecto. No próximo aspecto, o que você vai ter? Se você já tem essa sua agenda
organizada. Esses alunos do ano anterior que já vieram para este ano ou não vieram, né? Então você já tem lá os horários que estão ocupados e os horários que estão livres. Aí o que você vai começar? Você vai começar a trabalhar captação de novos alunos para os horários livres e começar a marcar aulas experimentais, ok? Então, nessas aulas experimentais, você vai começar a captar novos alunos para os seus horários que estão disponíveis. E aí, é lógico que você pode usar, ó, por isso que eu coloquei aqui para vocês, que você pode usar, sim, horários que estão livres dos seus alunos que estão de férias. Aí você vai falar, nossa, mas que confuso. Você acabou de me dizer que se meu aluno está de férias e vai voltar para o horário dele, não é para eu ficar trabalhando o horário dele. Sim, foi o que eu acabei de te falar. Só que você terá horários já ocupados pelos seus alunos que voltaram. Eles já voltaram, tá? A fazer aula. Aí você tem alguns horários que estão vazios, que estão livres, porque os seus alunos estão ainda de férias, mas eles vão voltar. E aí você tem os horários que estão livres mesmo, porque os alunos desistiram, mudaram, trocaram de personal, de academia, enfim. Então você tem aí na sua agenda 3 situações, tá? 3. Horários ocupados por alunos que já eram seus, horários livres temporariamente, porque os seus alunos estão de férias e vão voltar, e horários livres definitivamente, porque você ainda não tem alunos nesse horário. E aí, o que eu vou te falar? Você pode, dessas 3 situações, usar 2 delas para as aulas experimentais. Você pode usar os horários que estão livres porque os seus alunos estão de férias e horários que estão livres porque estão definitivamente livres, ok? Porque alunos trocaram, não querem mais, então esse horário está livre. Por que eu estou te falando para usar os horários dos alunos que estão de férias? Porque eu quero que você dê muitas aulas experimentais, você tem que pensar em quantidade, tá? Então, quanto mais aulas experimentais você der, mais chance você tem de fechar novos planos. Só que quando você for dar a aula experimental para qualquer aluno, para qualquer pessoa, num horário que o seu aluno vai voltar de férias, você precisa informar a pessoa, entendeu? Você vai dizer a ele, ó, esse horário, meu aluno tá de férias, vamos usar esse horário para fazer uma aula experimental? Aí, se você gostar, se nós nos alinharmos, nos identificarmos, se você gostar do meu trabalho, aí a gente estuda outras possibilidades de horário, entendeu? O que eu tô te falando? Ao invés de você ficar parado, ao invés de você ficar sem fazer nada nos horários que os seus alunos estão de férias, mas vão voltar, você começa a se mobilizar, você começa a marcar aula experimental nos horários livres, definitivamente, e nos horários livres, temporariamente, porque quanto mais aulas experimentais você der, mais chance de fechar planos você tem, porque nem sempre toda aula experimental se converte em fechamento de plano. Por isso que eu quero que você pense como se fosse um funil, tá? Vou colocar aqui, ó, como se fosse um funil. Então eu dou mais aulas experimentais, aqui muitas aulas experimentais, e aqui alguns planos fecham, tá? Sempre nesse início aqui, ó, na captação, tá? Na captação de alunos, você dá mais aulas experimentais do que fecha planos. Então, eu quero que você use essas 2 possibilidades que você tem na sua agenda para dar muitas aulas experimentais, porque de todas essas aulas experimentais, alguns planos você vai fechar. E aí, esses planos você vai fechar em que
Em que horários? Nos horários que estão definitivamente livres na sua agenda. Aqueles horários que os alunos não renovaram, mudaram de cidade, mudaram de país, mudaram de academia, mudaram de personal. Aí sim, você vai fechar os planos nos seus horários livres definitivamente, entenderam? Então, é uma coisa muito simples, né? É só um entendimento que a organização dessa sua agenda, o quanto a organização dessa sua agenda pode te ajudar a dar essa grande virada do ano. Essa hora da virada no começo do ano depende totalmente de você e da organização da sua agenda. Então não se esqueça disso. Você pode se organizar, você deve se responsabilizar por isso, você precisa se adiantar com isso, e aí, na hora da virada, você pode usar dessas 3 situações, 2 situações para dar bastante aulas experimentais e fechar novos planos, que sempre é numa quantidade menor. Normalmente a gente dá mais aulas experimentais, a gente conhece mais pessoas e de todas essas pessoas, que são muitas, algumas dessas pessoas fecham o plano com a gente. Então aproveite, não ache ruim que o seu aluno está de férias e vai voltar depois de 2 semanas. Ao invés de voltar na primeira semana de janeiro, ele vai voltar no dia 20. Aproveita o horário dele, marca a aula experimental e capta novos alunos, mesmo que não para o horário dele, para outros horários, mas use esses seus horários livres, que os seus alunos estão de férias, para fazer ações, para mobilizar essa sua agenda do novo ano e para dar essa grande virada agora no início do ano. E nunca se esqueça, se você fechar agora, no início do ano, os planos semestrais, você estará muito mais tranquilo durante 6 meses. Lógico, salvo uma ou outra exceção que no meio do caminho às vezes dá alguma coisinha errada, mas em sua maioria você terá um semestre do seu ano super tranquilo, super planejado, já com os alunos captados. Então aproveite esse início do ano, que é um início maravilhoso, delicioso e muito próspero para nós personagens. Muito sucesso e muita boa sorte para vocês e vamos nos ver no próximo conteúdo. Qualquer coisa, me escrevam aqui nos comentários.